por que ele bate no Alexandre Padilha? Porque ele não pode bater no Lula. O deputado Arthur Lira não pode bater no presidente Lula, não pode bater no Fernando Haddad. Ele já ensaiou bater no Haddad. Não pode bater no Rui Costa. Então ele tem que bater em alguém. Porque, na verdade, quando ele bate, ele não é de hoje que ele escolheu o Alexandre Padilha para bater, porque o governo não é o Alexandre Padilha que diz não vou dar emenda, não é o Alexandre Padilha que diz não vou dar cargo. Quem faz isso é o presidente Lula. Sendo como ele não pode atacar o Lula, porque ele se inviabilizaria... Ele escolheu um espantalho. E não é, na época que tinha um orçamento secreto, ele tinha muito mais poder. Mas a minha dúvida é a seguinte, Arthur Lira se pôs nessa posição arriscada, digamos, de patrocinar a libertação de Chiquinho Brazão agora, com vistas à sucessão, porque ele quer manter, digamos, aquela sensação ali de que há um sindicato corporativo dos deputados. Não era, Daniela, muito arriscado comprar essa briga quando, claro, do lado do governo, tendo a ministra Aniele Franco, irmã da Marielle, é lógico que o governo jamais iria ficar neutro, isento nessa disputa. Mônica, eu acho que isso é raro, tá? Eu considero o presidente da Câmara um personagem muito arguto da política. É raro ele cometer erros grosseiros de cálculo. E dessa vez, na minha avaliação, ele cometeu. Porque... conversando com as fontes do Palácio do Planalto, até vindo para cá, eu liguei para um aliado do Padilha e falei, e aí? Não, agora o Padilha tem um fígado de 3 quilos, 3 toneladas, que ele vai colocar no gelo e vai esperar. E vai esperar a coisa acalmar, porque o que o Arthur Lira diz, né? O governo não honrou o acordo. Segundo o Arthur Lira, disse a aliados, havia um acordo para o governo não colocar o dedo nessa disputa que ele entendia ser uma questão interna corpore. Um caso difícil. Para mandar, um caso para mandar um recado para o Supremo. A gente está ouvindo as pessoas dizerem isso há quanto tempo? Escolheu mal. Se a ideia era essa, o presidente da Câmara escolheu muito mal. É um caso sui generis, único, que despertou uma reação única na sociedade brasileira como um todo. Aqueles que foram lembrados pelos bolsonaristas como algozes, né, ou alvos de perseguição do Supremo, um deles é o Daniel Silveira, se elegeu quebrando a placa com o nome da Marielle no Rio de Janeiro. Escolheu mal. Marielle teria repercussão internacional. Brasil liberta suposto mandante de assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes da cadeia. E isso outra, Daniela, a investigação, a delação, a prisão, foi tudo feito no governo Lula. Não tem como o governo Lula chegar e dizer, agora não tenho nada com isso, ó. Vou olhar lá para o outro lado. Claro que a decisão passou pelo Ministério Público, passou pelo Judiciário, mas como é que alguém poderia imaginar que não haveria, digamos, um empenho do Lula a manter, sabendo que havia um risco dessa prisão ser anulada? E da repercussão. Só para concluir, ele centraliza essa coisa do recado no Supremo, que era uma questão institucional de equilíbrio de poderes, né, que a extrema-direita está dizendo que há invasão, né, a Polícia Federal então agora não pode mais bater na porta de deputado, porque aí eles acham tudo muito ruim. Na época da Lava Jato estava tudo ótimo, mas hoje em dia já não pode mais. Calculou mal e lançou o Elmar Nascimento, que é o nome dele para a sucessão na Câmara, numa estratégia que eu não sei se a Flavinha concorda, mas kamikaze. Sim. Porque qual foi o cálculo? Eu vou mostrar para o PL, para o Valdemar, para o Bolsonaro, para essa ala da direita descontente, que eu sou o cara que vai defender o sindicato dos parlamentares. Sou confiável, é? Mas o Elmar Nascimento já tinha um passivo. A gente estava conversando sobre isso antes. Ele fez campanha xingando o Lula de ladrão na Bahia. Se elegeu, cara da oposição. Quando veio a montagem do governo, o partido dele, União Brasil, compôs. Tem 3 ministérios. Ele era um nome. E foi a primeira e única vez que o Lula falou, aí não dá para mim. Retorno. Fica pesado. Então ele já tinha que vencer esta etapa. Agora ele abraçou essa missão do Lira, porque o Lira só hoje passou o recibo, mas até então ele não quis ser a face pública da defesa da soltura do Chiquinho Brazão. Claro. O Elmar abraça terceirizou para o Elmar. E ficou com o quê? Com o passivo enorme. Antes ficou de passar... exposto
e pode ter cavado um veto que ele estava tentando desfazer no Palácio do Planalto. Desculpe, Daniela, mas só que antes de passar a palavra para Flávia e para o Léo, vamos ver o Lira, porque eu acho que sentindo um pouquinho a expressão do rosto, a tensão, vocês podem decodificar na sequência. Vamos ver. Ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. E depois, quando o parlamento reage, acham ruim. Só foram 20 votos acima do mínimo. A Câmara deixou claro que está incomodada com algumas interferências do Judiciário no seu funcionamento. Isso nada influencia em votações, em base aliada, muito menos em eleição da Câmara, que só vamos tratar a partir de setembro. O que você acha, Flávia? Ele falou, ele positivou tudo que é negativo. Exatamente. Inclusive, incluindo o Judiciário. Né? Boa noite a todos. Bem-vindo. Mas, inclusive, ele botou todas as brigas na mesa, né? Uma briga com Padilha que não é recente. Ao longo do ano passado, ele fez várias referências negativas ao Padilha na questão das emendas. Essa tensão é permanente. Nunca tinha sido explícito, né? Verbalmente tão explícito e agressivo, e isso demonstra realmente o recibo, né? A que Camarote e Dani se referiram. Mas ele também falou de um recado do Legislativo ao Judiciário. Então também jogou gasolina nessa briga e na disputa pela própria sucessão, que infelizmente o presidente da Câmara pretende fazer a linha de corte, fazer a fronteira em setembro, mas está aí. Está aqui, né? Já caiu aqui, ele já está sendo obrigado a falar sobre isso. Agora, eu queria voltar um pouquinho nesse arranjo do Brazão, porque acho que o governo demorou a dar sinais. Eu acho que ontem, né, quarta-feira, a gente amanheceu, do ponto de vista da opinião pública, da sociedade, com uma percepção de que se estava construindo, né, a libertação do Chiquinho Brazão, e que aquilo era meio inevitável, inclusive a partir do movimento do Elmar, porque, veja, o União Brasil expulsou Chiquinho Brazão naquele domingo. Você deu a notícia? Imediatamente. Horas depois da prisão. Não fazia o menor sentido aquela operação. Posso te contar, trazer um bastidor aqui saboroso? Traz. Amanhecemos nesta quarta-feira. E amanhecemos mais cedo, eu, Mônica, E aí eu passei a mão no telefone, quando eu vi as declarações do Elmar, estava nos jornais, de papel. Ele botou a fotona, a cara lá e falou em on, é isso aí, eu vou defender a prerrogativa do parlamento. Aí eu liguei para as fontes do União Brasil, para os dirigentes, e falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, olha, é uma operação do Arthur Lira, muito capitaneada pelo Eduardo Cunha, que passou a despachar de novo na Câmara dos Deputados do gabinete da filha dele, e a gente está sem entender, vamos chamar o Elmar para uma conversa, ter um café da manhã com ele às 8h30. Aí eu falei, tudo bem, me avise aí o resultado. E nada. Tudo que eles conseguiram convencer o Elmar foi a não sustentar oralmente no púlpito da Câmara pela soltura. Dizendo, olha, isso aí, amanhã você vai entender que isso é um erro grave. E hoje eu voltei de novo nas mesmas fontes e nas fontes do PP, do PSD e do MDB, que não embarcaram e que foi os três partidos que seguraram a derrota do Chiquinho Brazão. E a frase foi, muito desgaste por nada, não consigo ver um ganho com esse movimento. Mas União Brasil, é importante quando a gente falar de partido, dizer o seguinte, União Brasil deu 42 deputados pela soltura do Chiquinho Brazão. 42 deputados. E um tanto de abstenção lá. O cálculo correto é isso. Não é só quem votou não. É o não e o não voto. É o não mais abstenção mais ausência. Então, se você soma isso, olha o placar, 42. Ele teve 16 ou 18. Mas você estava lá, você viu que ele pessoalmente pediu para os quadros do partido. Ele entrou numa operação kamikaze, gente. Eu presenciei. Eu vi ali o Elmar era abordado a todo instante por deputados bolsonaristas. Por isso que eu digo, ele fez um cálculo. Agora eu voto com você. Ganhou meu voto. O Ottoni de Paula, que é super bolsonarista, fala, agora eu vou votar em você. Eu vi isso.
Então, o Elmar teve um cálculo de trazer com ele a direita e a